Oi pessoal, Roberta do Fora do Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre hospedagem, os tipos de hospedagem e a diferença entre elas. Se você é uma das pessoas que está nessa fase do processo ou já vai entrar daqui a alguns meses nessa fase de procurar acomodação, está com medo por tudo aquilo que você tem ouvido, já deixa teu like nesse vídeo e acompanha ele até o final para receber todas as dicas. Vamos começar do princípio, porque eu sei que hoje tem muita agência moderna, vamos dizer assim, que não está mais trabalhando com acomodação do jeito que as agências tradicionais, antiguíssimas, trabalham com acomodação. Eu sei disso porque no Brasil eu trabalhei muitos anos numa agência, numa das maiores agências do Brasil. A gente acabava colocando acomodação automático, assim, era quase raro a gente matricular um estudante numa escola sem colocar pelo menos 4 semanas de acomodação. Depois eu trabalhei numa outra agência que era no mínimo 2 semanas de acomodação. E eu acredito que o fato de vocês já terem acesso a isso, ou ter conhecidos que fecharam o intercâmbio, moraram numa casa de família, por exemplo, deixa um pouco de dúvida se vocês precisam fazer esse processo também de matrícula, né, numa casa de família, um booking, né, numa residência estudantil, se vai mudar alguma coisa no intercâmbio de vocês por causa disso, se dá problema no visto se vocês embarcarem sem acomodação, ou se vai ser super difícil de você encontrar por conta. Sempre houve essa questão de casar as duas coisas, né? Você já comprava um curso lá, pacotão, 24 semanas de inglês, mas 4 semanas de casa de família ou 4 semanas de residência estudantil. Hoje em dia isso não está mais acontecendo. Por quê, gente? Eu vou ser bem sincera com vocês, do jeito que eu sempre sou, e é o que eu costumo falar para os meus estudantes também, né, para as pessoas que eu auxilio a vir aqui para a Austrália ou fazer intercâmbio de modo geral. Casa de família, se você não tem noção do que é isso, ou se você tem um pouco de noção, é o seguinte, tá, gente? É uma família, mas essa família não necessariamente vai ser aquela família doriana que a gente está acostumado, né, que passa no comercial de manteiga, né? Hoje em dia tá tudo muito moderno. Então pode ser, por exemplo, 2 casais de idosos, ou pode ser uma mãe solteira, pode ser uma mãe com filho, pode ser somente o pai. Também falando de países super multiculturais, né, como Austrália, Canadá, por exemplo, né, Inglaterra, pode até ser que não sejam pessoas que nasceram nesses países, né? Pode ser, por exemplo, que seja um casal, sei lá, ou uma pessoa, um idoso do Vietnã que veio para a Austrália 20 anos atrás, lá, né, da época da guerra, é cidadão australiano, tem seu passaporte australiano, e isso dá direito a ele receber estudantes internacionais. Quando uma pessoa recebe estudantes internacionais, ela recebe um valor da escola, como se fosse uma comissão também, e ela recebe, às vezes, incentivo do próprio governo de receber estudante internacional. Importante que vocês saibam que, além de ter uma experiência multicultural, porque às vezes algumas famílias realmente estão interessadas em receber estudantes de outra nacionalidade para conhecer culturas novas, porque gosta ou quer ajudar essa pessoa, também é um tipo de comércio, porque a família também recebe por isso. O que faz a gente chegar no ponto, né, que pode ser que essa experiência não seja aquilo que você imagina. Então, eu sei que algumas agências, algumas pessoas vendem a casa de família como, nossa, você vai ficar imerso na cultura local, você vai comer com eles todos os dias, vai jantar juntos, vai assistir o que eles assistem na televisão, vai ser parte da sua família. No final de semana vocês vão fazer várias atividades juntos. E na realidade pode ser que isso não aconteça. Pode ser que a pessoa trabalhe a semana inteira, chegue cansado de noite, queira comer qualquer coisa que não é uma janta muito parecida com a nossa de qualquer forma, né? Assistir alguma coisa ou de repente já ir dormir direto e no fim de semana também não queira fazer nada, queira só descansar. É importante que vocês tenham isso em mente. Não necessariamente vai ser aquela família super tradicionalzinha, não necessariamente ela vai te inserir dentro da cultura do país que você está indo e não necessariamente você vai se tornar ali um membro da família e fazer várias atividades super bacanas com a família. Por conta disso, as agências, né, um pouco mais modernas, pararam de vender acomodação. Algumas escolas, elas nem se dão ao trabalho de cadastrar, de correr atrás de algumas casas de família para cadastrar no portfólio por conta disso, né, por conta das reclamações, dos problemas que já enfrentava. E por mais que a gente falasse, gente, eu lembro que eu sempre falava tudo que eu falei para vocês nesse vídeo, eu ainda falava, gente, casa de família não é próximo da escola, porque as escolas são no centro da cidade, então as famílias moram 1 hora, 1 hora e meia de distância, às vezes de transporte público, e era muito difícil trocar um estudante de acomodação quando a reclamação era
era distância, era sujeira, ou era tipo, não são canadenses ou não são australianos. Não tem como a língua nativa o inglês. Eu acho que nem é por ser mais acessível, porque eu já vi os preços de casa de família ultimamente que eu falei, meu Deus, é um aluguel, né? É como se você tivesse ido para uma imobiliária aplicado com um apartamento para uma casa. É basicamente a mesma coisa. Acredito que seja mais a questão da segurança, né? E você chegar e saber que você já tem um lugarzinho ali para morar. Então, se você está pensando nesta parte, vale a pena, tá? Somente por ter um lugar para morar. Outra opção de acomodação é residência estudantil. A residência estudantil, ela tem que ser um pouco mais próxima do centro da cidade, porque elas já são prédios mesmo, né? Um pouco mais comercial. Às vezes é um prédio mesmo no centro da cidade, às vezes são bairros ao redor do centro da cidade, e tem algumas empresas específicas que compram um prédio e só colocam estudantes lá dentro. Então, eles colocam quartos individuais, colocam beliche, colocam 2 camas de solteiro, e aí se você divide o seu quarto, acaba ficando mais barato do que você ter um quarto sozinho para você. Dentro dessas acomodações, geralmente tem lavanderia, né? Tem máquina de lavar, máquina de secar, tem uma parte de você fazer refeições também. Quando não tem isso também dentro do próprio quarto, né? Então, algumas acomodações, residências mais modernas, tem micro-ondas, tem aqueles cooktops, né? Com duas partinhas de fogão, internet incluso, telefone, TV. Então, depende da estrutura da acomodação. Aqui em Melbourne mesmo, tem algumas que eu vou deixar até na descrição desse vídeo, que ficam sempre no centro e ao redor das universidades, das escolas mesmo, só que elas não têm um preço tão acessível, tá? Então ela vai ser mais cara do que a casa de família. É aquilo que eu falei, a partir do momento que você sabe quanto custa um aluguel, para você aplicar o seu aluguel e ter um espaço somente para você, não compensa, porque você está pagando quase o valor de ter uma coisa somente para você por um quarto super pequenininho. Mas compensa se você pensar em 2 coisas: a segurança de você já estar saindo do Brasil com um lugar para morar, e outra, quando a gente chega, a gente sabe que é tudo muito concorrido, né? Então você vai aplicar na imobiliária, concorrer com pessoas que já estão morando aqui há muito tempo, que já trabalham, já tem uma instabilidade, e o próprio australiano também. Para quem chega assim, gente, é mais difícil você conseguir alugar alguma coisa no seu nome, mas não é impossível. O valor que vocês recebem de salário dá para vocês pagarem por semana, por mês, por quinzena, o preço da acomodação, não tem problema nenhum. Tentem. Mas como a gente nunca consegue agradar a todo mundo, não é mesmo? Então eu já ouvi também reclamações de pessoas que não gostaram da residência, que de repente deram bem a zica, né, de chegar, a residência estava suja, não era aquilo. Na foto geralmente é tudo muito lindo, maravilhoso, quando você chega lá não é bem assim. Quando você vai fazer a aplicação para pegar uma casa, um apartamento direto no seu nome, tem uma coisa chamada inspeção. Para que serve isso? Para você ver com seus próprios olhos a estrutura do lugar. Então na inspeção você tem que abrir porta de armário, janela e ver tudo realmente para ver se está funcionando, se as torneiras esquentam a água quente, se já tem alguma coisa quebrada na casa que depois pode ficar a culpa em você. Depois de eu ter falado tudo isso, então você fala: Roberta, meu Deus, eu estou perdido, eu não vou ficar em casa de família porque não é muito legal, eu não vou ficar em residência estudantil também porque pode ser uma experiência um pouco frustrante. Como que eu faço então para chegar com alguma coisa? Existem algumas possibilidades. No meu caso, o que eu fiz em 2018, a gente estava vivendo uma realidade muito parecida com o que está hoje em dia. Nós alugamos um Airbnb, quando eu falo nós, eu e o Fernando, né, meu marido, para quem está chegando aqui no canal. Então a gente alugou um Airbnb por 10, 15 dias, se eu não me engano, alguma coisa assim, num bairro ali, numa região um pouco próximo do centro da cidade, num bairro que a gente acha muito bonito, que a gente adora. E nesse tempo, né, que a gente ficou nessa acomodação, a gente começou a buscar outras. Então a gente começou a fazer specials, a gente começou a contratar pessoas e foi assim que a gente conseguiu. O Airbnb, para quem não sabe, é um site de acomodação. Qualquer pessoa pode entrar, você não precisa nem estar convênio com escola, matrícula, nada, gente. É acesso, vou deixar o link também na descrição. Você consegue colocar a cidade que você está indo morar e você vai filtrando por preço. Então você pode tanto alugar uma casa inteira, um apartamento inteiro, que aí acaba ficando bem mais caro, ou você pode fazer como a gente fez, que era alugar um quarto dentro de um apartamento. A mesma coisa vocês podem fazer com hostel e também podem fazer com hotel. Então eu tenho amigos meus, por exemplo, que ficaram, sei lá, acho que quase 2 meses em hostel. Saía de um, saía de outro, até conseguir alguma coisa para morar. E tem o próprio hotel, né? Quando a gente fala hotel, a gente já pensa, nossa, hotel 5 estrelas com café da manhã.
Não, gente, assim como no Brasil tem hotéis, assim, 2 estrelas, 3 estrelas, muito mais simples, então você consegue também ficar alugar por um período curto nesses hotéis, né, caso você não encontre nada. E tem aquilo que eu vivo falando pra vocês e todas as agências mais modernas falam também. Eu acho que as agências tradicionais até hoje falam um pouquinho também, mas elas acabam vendendo ainda a acomodação. O que é isso? Os grupos, né, gente? De novo, os grupos do Facebook. Então eu sempre vou falar pra vocês darem uma olhada. Gente, não tem segredo. É só você entrar no seu perfil do Facebook e colocar lá na pesquisa, ou colocar grupos de pesquisa. Brasileiros em Sydney, brasileiros em Melbourne, brasileiros em Brisbane, brasileiros em Gold Coast, brasileiros em Sunshine Coast, brasileiros em Hobart, brasileiros em Adelaide, brasileiros em Perth. Todas as cidades do mundo, basicamente, tem um grupo de Facebook com brasileiros. E qual que é o intuito desse grupo? Além de muita zoeira e umas coisas que acontecem lá, o intuito é a comunidade se ajudar. Então ali você vê pessoas que estão saindo de apartamentos, que precisam de pessoas para dividir quarto, para ficar mais acessível. Então elas fazem posts lá. Existe uma coisinha chamada lupa, que é uma lupinha mesmo que você pesquisa. Então você pode colocar lá aluguel, apartamento, short term. A palavra short term significa período curto, né? Que você precisa de uma acomodação short term. De repente eu, por exemplo, vou para o Brasil, vou deixar a minha casa aqui, só que eu pago aluguel. Se eu tiver aqui, se eu não tiver, o aluguel vai vir. Algumas pessoas, o que elas fazem? Elas alugam pelo tempo que elas estão no Brasil ou que elas estão viajando para algum lugar. Eu vou ficar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês fora. Eu coloco uma pessoa dentro da minha casa para continuar pagando aluguel para mim, para eu não ter que sair e viajar, que eu vou gastar dinheiro, e continuar ainda bancando o aluguel da minha casa, né? Então isso acontece. Outro lugar que você pode buscar também informações com a comunidade brasileira são grupos no WhatsApp. Você também pode fazer um post no Facebook, que é mais rápido de você encontrar. Então você fala assim, gente, estou indo para Perth e eu gostaria de entrar já num grupo de WhatsApp que fale sobre trabalho, ou um grupo de WhatsApp de brasileiros em Perth de modo geral, ou que fale sobre acomodação, e as próprias pessoas vão colocando ali informações. Não se desesperem, gente, vocês vão conseguir acomodação. O quanto antes vocês conseguirem já fazer network, se relacionar com pessoas, conhecer pessoas da cidade X, você sempre vai ver quase as mesmas pessoas postando no grupo. Aí você pega o nome dessa pessoa e fala, bom, essa pessoa tem um bom contato, ela sempre está postando vaga, ela sempre está respondendo as coisas do povo, e aí você vai criando relacionamento, gente, é assim que funciona. Não existe receita de bolo, mas é assim o começo de todo mundo, né? Se eu conseguir, um monte de gente que eu conheço que conseguiu também, gente, sair do Brasil, às vezes sem nível de inglês, chegou aqui, conseguiu trabalho, conseguiu lugar para morar, vocês também vão conseguir. Só que como tudo na vida, muitas coisas vai depender mais da gente, né? Mais do nosso esforço, de como a gente vai procurar e como a gente vai, né, gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo nessas pesquisas, nesses relacionamentos. Isso também funciona para acomodação. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funciona essa questão de acomodação, como que vocês procuram, como que é, né, a diferença de cada uma. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Não esquece de deixar esse like nesse vídeo também, gente, porque é domingo e eu estou aqui gravando para vocês. Compartilha com pessoas também que têm vontade de morar fora do Brasil. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!